Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito a vereadora Camila Lima, que realiza a leitura de versículo da Bíblia. Salmos 72, versículo 6. Ele descerá como a chuva sobre a erva ceifada, como os chuveiros que umedecem a terra. Nos seus dias florescerá o justo e abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam, sinalizem positivamente. Está aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Célio Galeski, que realize a leitura do expediente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Boa noite a todos que nos ouvem. Expediente de 25/5/2020. Ofício 03/2020 da Câmara de Dirigentes Lojistas e Economias, CDL, em resposta ao ofício 124/2020 do Gabinete de Autoria da Comissão Parlamentar Especial de Fiscalização e Enfrentamento ao Covid-19. Ofício 23/2020 da SIC, em resposta ao ofício 125/2020 do Gabinete da Presidência, de autoria da Comissão Parlamentar Especial de Fiscalização e Enfrentamento ao Covid-19. Ofício 05/2020 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Turismo, em resposta ao requerimento 423/2020, de autoria de toda a edilidade. Ofício 94/2020 da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, em resposta ao ofício 122/2020 do Gabinete do Presidente. Ofício 95/2020 da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, em resposta ao ofício 120/2020, Gabinete do Presidente. Ofício 93 da Secretaria Municipal de Administração e Finanças e Orçamento, em resposta ao requerimento 356/2020, de autoria de toda a edilidade. Ofício 96 da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, em resposta ao requerimento 427/2020, de autoria de toda a edilidade. Ofício 97 da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, em resposta ao requerimento 393/2020, de autoria de toda a edilidade. Ofício 98/2020 da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, em resposta ao requerimento 394/2020, de autoria de toda a edilidade. Ofício 99/2020 da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, em resposta ao requerimento 363/2020, de autoria de toda a edilidade. Projeto de Lei 38/2020, que concede alvará provisório de táxi, de autoria do vereador Paulo Glinski. Indicação 061, de autoria do edil Coronel Mário, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Anderson Luiz Melo, chefe do DETRACAN, para que seja verificada a viabilidade de instalar um conjunto semafórico auxiliar no semáforo existente na rua Eugênio de Souza, esquina com a rua Coronel Albuquerque. Na ordem do dia, para a primeira votação, projeto de lei complementar 01/2020, que altera a lei complementar número 22, de 16/1/2008, para tratar da reserva de faixa não edificante, conforme a Lei Federal 13.913, de 25/11/2019. Projeto de Lei 32/2020, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias. Projeto de Lei 35/2020, que autoriza o município a conceder abono extraordinário aos servidores da saúde destacados para desempenho de suas funções
junto ao Centro de Triagem do Covid-19 e da outras providências. Projeto de Lei 37/2020, que abre crédito adicional através do excesso de arrecadação. Era o que continha, senhor presidente. Obrigado, primeiro secretário, vereador Célio Galeski. Sendo assim, passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Não há inscrições. Por se tratar de sessão remota, hoje não haverá o grande expediente. Sendo assim, passamos à ordem do dia. Coloco em primeira discussão e votação o substitutivo ao projeto de lei complementar número 001 de 2020, que altera a lei complementar de número 22 de 16 de janeiro de 2008 para tratar da reserva de faixa não edificante conforme a lei federal número 13.913 de 25 de novembro de 2019. Fixa as faixas de domínio público mínima das rodovias em 5 metros de cada lado. Está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, passamos à votação, que ocorrerá de forma nominal, alertando que sim é pela aprovação e não pela rejeição. Vereadora Camila Lima. Sim. Vereador Célio Galeski. Sim. Vereador Coronel Mário. Sim. Vereador Gil Baiano. Sim. Vereadora Norma Pereira. Sim, senhor presidente. Vereador Paulo Glinski. Sim. Vereadora Thelma Bley. Sim. Vereador Vilmar Sudoski. Sim. Vereadora Zeneci Dreia. Sim, senhor presidente. Então, está aprovado por unanimidade o projeto de lei complementar número 001 de 2020 em primeira votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 032 de 2020, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias. Crédito adicional suplementar no valor de 1.930.000 e de 2.530.000 destinado à Secretaria Municipal de Educação. Está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, passamos à votação nominal, alertando que sim é pela aprovação e não pela rejeição. Vereadora Camila Lima. Sim. Vereador Célio Galeski. Eu voto sim, senhor presidente. Vereador Coronel Mário. Vereador Gil Baiano. Voto sim. Vereadora Norma Pereira. Voto sim, senhor presidente. Vereador Paulo Glinski. Sim. Vereadora Thelma Bley. Sim. Vereador Vilmar Sudoski. Sim. Vereadora Zeneci Dreia. Sim, senhor presidente. Sendo assim, está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 032 de 2020. E depois qualquer coisa pode separar. Tudo bem. Coloco em discussão o projeto de lei número 035 de 2020, que autoriza o município a conceder abono extraordinário aos servidores da saúde, destacados para desempenho de suas funções, junto ao centro de triagem do Covid-19 e da outras providências, com a emenda do vereador Célio Galeski. Eu acredito que esse projeto irá gerar algum tipo de discussão,
Eu gostaria de fazer alguns comentários e, posterior a isso, eu abro a palavra aos senhores vereadores. Eu fui procurado por muitas pessoas, muitos servidores, no que tange ao projeto de lei do abono. Eu acredito que nós podemos fazer vários tipos de abordagem sobre esse projeto de lei. Eu vou citar alguns, mas a abordagem final, ou seja, o tema da minha fala, é apenas um só. Muitas pessoas questionaram por que abono em tempos de crise, de queda de arrecadação. O secretário Diogo esteve aqui, comentou conosco que sim, a arrecadação vem caindo, enfim, se seria o melhor caminho ou o melhor destino, em tese, para o dinheiro do combate ao Covid-19. Eu acredito que esse mérito e esse estudo foi desenvolvido pela Secretaria de Administração, e por confiar e admirar o trabalho do secretário Diogo, eu penso que não viria um projeto de lei aqui para a Câmara sem que houvessem condições de realizar esse pagamento. Esse é um ponto do projeto de lei. Outra ótica que a gente pode analisar é quem merece receber esse abono, né? Uma vez que o referido abono, ele trata única e exclusivamente dos colaboradores, dos trabalhadores da central do coronavírus. E, por óbvio, são esses que estão tratando do assunto, digamos que mais diretamente. Porém, há que se analisar sobre o aspecto de quem está tratando do Covid, quem está lidando com essa situação. A gente pode citar o pessoal da UPA, que apesar de que não seja lá a central de referência, eles também se expõem, né? E acredito que, quem sabe, também seriam merecedores dessa situação. Os profissionais das farmácias, as atendentes, os dentistas que mexem diretamente com a boca das pessoas, então também estariam mais expostos, né? Mas eu percebi também que todas as pessoas que me procuraram, elas não são contra que o pessoal que está na linha de frente da central do coronavírus receba. Algumas pessoas achavam, e eu também acho, que quem sabe isso poderia ser melhor distribuído, mas também, se fôssemos daqui a pouco pagar para mais profissionais, quem sabe aí sim faltariam recursos para isso. Então, é um debate importante, mas que requer bastante cuidado. Depois de tudo isso, eu chego no objeto da minha fala, né? E eu recebi, inclusive, um estudo, né, enviado pelo Luciano, que auxiliou o Zenesi nas tratativas aí da desinfecção, né? O vereador acho que conhece muito bem ele. E há um levantamento do Ministério da Saúde em percentual, né, de quais profissionais são mais atingidos ou estão, não sei que termo usar, porque não sou da área da saúde, mas enfim, quais são esses profissionais que teriam mais facilidade em contrair o vírus, enfim, algo nesse sentido, né? E isso é um estudo do Ministério da Saúde, né? Com 34,2%, técnico ou auxiliar de enfermagem. Enfermeiro com 16,9%. O médico com 13,3%. O fisioterapeuta
com 2,1. E outros aqui, não sei se foi o caso não sei se eles fizeram um estudo baseados nas serventes também, que seriam contempladas por esse projeto de lei, 18,5. O que eu quero dizer com tudo isso e onde é que eu quero chegar? Eu acredito, e penso que os colegas também pensem da mesma forma, que a saúde do médico não pode valer mais do que a saúde da servente. E nem mais do que a saúde da enfermeira, do que a saúde da fisioterapeuta, enfim. Eu tenho muitos amigos médicos, admiro essa profissão, acho que é uma vocação, mas nesse momento fala-se muito e quase só em trabalho em equipe. E esse estudo só nos comprova de que muitas vezes, apesar de que é o médico que conduz a situação do paciente, ele que em tese faz toda a situação que tem que ser feita, não é ele o mais exposto em toda essa situação. Isso comprovado aqui através do Ministério da Saúde. Não sou eu que estou falando. Tá? Fonte, Ministério da Saúde. Eu não realizei uma emenda porque eu gostaria de dialogar com os colegas, toda essa situação, mas eu fiz uma continha básica, onde, dividindo todo o valor do abono, ele ficaria em R$ 1.072 para cada profissional. Ou seja, os únicos que sairiam perdendo seriam os profissionais médicos. Então, eu peço que os senhores façam essa reflexão de que, de repente, não seria mais justo todos ganharem igual. Já contextualizei bem, não estou dizendo aqui que o trabalho do médico é inferior, eu só acho que nesse momento nós temos que falar em igualdade, não só no discurso, na prática também. Se a ideia é valorizar o servidor que está na linha de frente do Covid, legal, tranquilo. Agora, valorizar o servidor é valorizar de forma igualitária. Porque assim, daqui a pouco você acaba desestimulando um servidor, claro, ele também vai ganhar, mas ele vai, poxa, eu estou aqui, sofro mais risco, inclusive, e ganho menos. Então, eu acho que essa linha de debate, ela tem bastante importância, fora a questão dos outros, por exemplo, vou citar a UPA de novo. Eu acredito que a UPA, eles também teriam que ter um tratamento diferenciado. Os dentistas, apesar de que, se eu não me falha a memória, vereadores NC, só estão atuando nas questões emergenciais, enfim, se a gente for pontuar aqui, caso a caso, nós vamos bem longe. Mas eu acredito que para que esse projeto se torne realmente justo, então que os valores sejam igualitários, porque ninguém na central de referência de Covid, um faz mais que o outro. Está todo mundo trabalhando em equipe, é assim que tem que ser, mas na hora de receber também acredito que tem que ser assim. Outra questão que, para mim, é temerária, o projeto ele não afirma o tempo de recebimento exato. São 90 dias ou até durar o decreto. Na minha opinião, e é só a minha opinião, teria que ser ou uma coisa ou outra. Porque assim você não tem segurança para tratar desse recurso. Por quanto tempo ele vai ser pago? Será que a prefeitura vai ter caixa, vai dar conta de pagar essa situação? Então, vocês me desculpem eu me alongar, mas eu acredito que nós estamos aqui falando e tentando ser os mais justos possíveis. Então, eu não poderia me abster de falar ou só conduzir a votação. Uma, porque fui procurado por muitas pessoas,
e outra porque eu acredito em tudo isso que eu realmente falei, e se nós caminharmos por uma divisão igualitária, uma situação justa, eu acredito que aí sim nós estaremos acertando, e aí podemos conduzir e votar e fazer com que esses servidores sintam-se todos valorizados. Continua em discussão. Passo a palavra à vereadora Zene Sidré. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, internautas que nos acompanham, todos os profissionais de saúde que nos acompanham, assessores da casa. Eu tenho algumas questões para fazer alguns apontamentos. É uma situação um pouco delicada quando se fala de abono, porque quando você coloca a palavra abono, muitas pessoas levantam a mão, muitas pessoas manifestam interesse. Quando foi falado em centro de referência Covid, ninguém levantou a mão. Ninguém levantou a mão. Eu quero ir trabalhar no centro Covid. Nós tivemos dificuldades para montar a equipe de trabalho no centro de referência Covid. Isso foi encabeçado pela secretária Kátia e pela coordenadora da atenção básica, Alexandra Lavina, e pela nossa gestora de recursos humanos, a Rafaele Ziruti. E elas são testemunhas da dificuldade porque os profissionais médicos, enfermeiros, enfermeiras, técnicos, todas as pessoas convivem com crianças, pessoas idosas, apresentam também comorbidades, né, algumas limitações. Então, no primeiro momento, para montar uma equipe, mesmo não tendo nenhum caso confirmado no município de Canoinhas, teve toda essa dificuldade de gestão de pessoas. E aí começam os constrangimentos, as situações que acabam gerando certos conflitos pessoais e de equipe, porque a equipe ela tem que ser, ela meio que foi obrigada a assumir um serviço de tamanha responsabilidade. Tivemos algumas resistências e foi nesse sentido que já foi pensado lá no início alguma forma de prestigiar esta equipe, principalmente que estava atuando no centro Covid. Antes da transmissão comunitária, foi defendida a proposta de redução de carga horária de todos os trabalhadores para evitar a exposição ininterrupta de todos os profissionais de saúde e também no sentido de economizar EPIs, devido aos valores e devido à disponibilidade de EPIs a longo prazo. A nossa preocupação não é por 30 dias ou 60, né? É pensando a longo prazo, principalmente numa possibilidade de pico no município de Canoinhas na questão do nosso inverno, que eu tenho falado em todas as sessões. Hoje, a minha defesa será pelo projeto de lei da forma que veio do Executivo. Nós estamos falando de uma equipe mínima atuando na linha de frente hoje, atendendo pacientes com sintomas respiratórios. Os assintomáticos, eles são atendidos por todos nós, na Câmara de Vereadores, no supermercado, no PROCON, nas unidades básicas de saúde, na policlínica. Mas hoje nós temos que ter critérios e responsabilidade com relação à aplicação dos recursos públicos que estão sendo direcionados aos municípios para aplicação em metas, estratégias e planos especificamente para o enfrentamento ao Covid-19. Nós precisamos manter motivados os profissionais que estão atendendo pacientes com sintomas respiratórios, porque estes principalmente são os suspeitos, são o que pode se agravar a situação e precisar de um serviço mais complexo. Os dentistas não estão atendendo pacientes com sintomas respiratórios, me perdoem, todos têm seus direitos, todos têm a sua importância. A fisioterapeuta citada no projeto de lei não é as fisioterapeutas que estão atendendo na policlínica. Das 4 fisioterapeutas, é a fisioterapeuta que levantou a mão e disse: eu aceito atender na ala Covid do Hospital Santa Cruz de Canoinhas. Então, não podemos tratar de forma igualitária posicionamentos que são diferentes na hora de manifestar interesse
e dar a cara à tapa nos serviços e se colocar à disposição, tá? Eu defendo o projeto na sua íntegra, porque nós estamos falando, sim, de crise econômica e de crise na saúde, e que todos nós, servidores da saúde, totalizamos 352 servidores. Se vamos fazer as contas, hoje, pelo projeto de lei, teríamos uma despesa de aproximadamente R$12 mil por mês. Em 3 meses, teríamos um investimento importante para estes profissionais no Centro de Referência Covid. Se for tratar todos de forma igualitária, teríamos que comprometer, no mínimo, R$352 mil por mês para pagar o abono. Então, nós temos que ter os pés no chão nesse sentido. Acho interessante citar motoristas, os dentistas, os farmacêuticos. Para conseguir a insalubridade para os farmacêuticos foi uma luta interna, nem chegou na Câmara de Vereadores, mas nós tivemos que fazer justificativas para garantir a equipe da farmácia receber insalubridade e só estão tendo direito por ser período de pandemia, porque estão lá atendendo as famílias e todos os pacientes SUS neste período. Então, nós estamos falando de financeiro e estamos falando de critérios. É difícil fazer gestão de pessoas, é difícil fazer gestão de recursos públicos, mas nós temos que tomar cuidado e fazer as coisas por partes. Se há propostas para ampliação do abono para outras categorias, eu penso que deve ser num próximo projeto. Esse projeto é para garantir direitos dos trabalhadores que já estão atuando desde o início do mês de maio, do mês de abril. Em abril já teve algumas situações que merecem ajustes junto à Secretaria de Saúde, junto a Recursos Humanos, porque já estavam trabalhando mais que sua carga horária, já estavam se expondo mais do que a rotina normal. Nós temos que ter clareza que pacientes com sintomas respiratórios não devem sair de casa. É esta a orientação. Então, estes pacientes, eles não estão sendo transportados pelos motoristas e não estão sendo atendidos em outros serviços de saúde, salvo aqueles que têm dificuldades de seguir orientações, como é o nosso presidente da República. Tem pessoas que não seguem orientações, que não querem colocar máscara, que querem ficar circulando pelos serviços, e é nesse momento que os promotores de saúde devem acionar, inclusive, a polícia militar, porque estão colocando em risco a população e os profissionais de saúde. Quando falamos em separar os serviços e ter um atendimento exclusivo, mesmo com dificuldades ainda nos fluxos, que todos os profissionais agora precisam sentar e alinhar mais do que nunca esses fluxos, que do centro Covid deve ir diretamente para a ala Covid, não é no sentido de prejudicar em recursos financeiros, é no sentido de preservar os profissionais de saúde. Todos os vereadores e profissionais devem acompanhar no âmbito do país e do mundo a quantidade de profissionais de saúde que estão de atestado, que estão adoecidos ou que foram a óbito por vários motivos, questões fragilizadas com relação aos EPIs, desorganização de serviços, porque muitos municípios agora que estão parando. Depois de 700 óbitos no estado, que agora que está paralisando, agora que está obrigando a utilização de máscaras, por exemplo. Nós temos município vizinho que de um hospital de pequeno porte já conta com 4 profissionais de saúde com coronavírus. Então, nós temos que levar esse assunto com muita seriedade. Eu fiz uma exposição no meu Facebook proposital, eu pensei bastante se eu colocaria, se eu faria aquela exposição, mas eu achei como uma estratégia também de ouvir opiniões, né, que as pessoas pudessem se manifestar, escrever. Essa proposta, ela não é engessada, é um projeto de lei que, se nós ficarmos apresentando emendas hoje, ela vai barrá-la no Poder Executivo, porque é notória a questão do vício de origem quando interfere nas questões orçamentárias do município. Eu vejo que hoje não é o momento de emendas, é o momento de aprovar esse projeto e garantir o direito aos trabalhadores que já estão na linha de frente. Se temos novas propostas, eu apoio,
eu e a Thelma estamos na Comissão Parlamentar da Saúde, conhecemos o trabalho desses profissionais de saúde, estamos aqui com certeza para contribuir em novas propostas e temos sim que pensar, quem sabe, até em ceder as nossas remunerações, não é isso? Nós não temos que então ser audaciosos nas nossas propostas, interferir nas questões orçamentárias do Executivo? Vamos mexer um pouco no nosso bolso também, vereador Célio Galeski. É importante falar para os nossos colegas de trabalho, nossos motoristas, nossas enfermeiras, nossos técnicos, que nós estamos aqui num ano eleitoral, que fica muito fácil fazer politicagem com recurso público, vamos fazer com recurso do nosso bolso. Estou aqui hoje para defender o projeto na sua íntegra e estou aqui aberta para que a gente possa conversar e construir novas propostas, mas não de criar conflitos internos, jogando profissionais de saúde contra o gestor municipal, que está lá diariamente, de dia, de noite, a qualquer horário, construindo propostas com recursos públicos da melhor maneira possível para que todos os serviços sejam garantidos, não apenas o enfrentamento ao Covid. Todos os pacientes merecem atenção especial neste momento, todos os profissionais. E as propostas, elas devem ter segurança jurídica também, não ficar jogando ao léu de qualquer forma e jogando ainda um gestor contra profissionais de saúde que estão todos num momento tenso de enfrentamento a um problema que ninguém está preparado. Seria isso, senhor presidente, muito obrigada. Obrigado, vereadora Zanesi. Só para que fique claro o objeto da minha fala, a senhora citou ali que precisaria de 320 mil reais para contemplar todos, enfim. É lógico que eu fiz uma contextualização, mas eu não seria responsável em conduzir a situação para esse norte, né? Mas penso que quando se fala em justiça, a justiça de todos receberem igualitariamente no projeto que está na casa, eu acredito que era um caminho interessante, porque, volto a frisar, a saúde de um não pode valer mais do que a saúde de outro, e isso não causaria grandes transtornos no projeto de lei. Mas, só para que fique claro o objeto da minha fala. Continua em discussão. Passo a palavra à vereadora Norma Pereira e depois ao vereador Célio Galeski. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, os internautas, os nossos colaboradores da casa. Como o vereador Paulinho colocou, também fui procurada por muitos colaboradores, servidores do município. O que surpreende é que os beneficiados não nos procuraram. A mim, ao menos, nenhum deles, para apoiar o projeto e tal. Os que não são contemplados, alguns não, lógico, me procuraram, alguns muito ofendidos, inclusive com situação de faxineira e tal, que não é justo. A faxineira que está lá fazendo toda a faxina, tudo, não recebe de forma igual. A questão que a saúde de todos tem o mesmo preço, isso eu defendo desde que eu me conheço por gente, que a saúde de todos tem um preço único, tanto que a Constituição fixou a insalubridade sobre o salário mínimo. Há servidores que recebem sobre o salário base por decisões judiciais, enfim, mas a Constituição tratou todos iguais, a saúde de todos, um único preço. Muitas pessoas também questionam, mas vão distribuir dinheiro? Lógico que eu ponderei para todos que não é uma distribuição de dinheiro, é uma remuneração para aquele grupo de pessoas que estão na frente do Covid. A gente explica, coloca, e, enfim. E são pessoas todas esclarecidas, né? São poucas as pessoas simples que vêm questionar com a gente. Há mais um momento em que querem cortar a gratificação de 30%, acham que ninguém precisa receber nada, principalmente secretários, enfim, e vereadores, e gestores públicos, etc. e tal, que todos devem dar uma parte de si. E agora nós estamos falando em remuneração.
A gente defende, claro, como bem colocado pela vereadora Zenici, da mesma forma bem colocado pelo vereador Paulinho, a outra versão, é o grupo que está lá de enfrentamento ao Covid. Mas todos os outros que fizeram horas extras, que trabalharam, aos que receberam as horas extras na totalidade, aos que acham que não receberam todas, que receberam menos do que efetivamente fizeram, enfim, são vários aspectos que se tem. Eu acredito, vereadora Zenici, que nós discutirmos, se fosse para fazer uma emenda, não é tumultuar o processo e muito menos querer colocar o gestor público em uma situação complicada, porque nós somos vereadores e nós representamos o município de Canoinhas. Aqui nós representamos toda a população, os servidores públicos, o gestor, a nós, enfim, nós representamos a todos e todos precisam estar bem. Eu não posso votar com o meu pensamento e do meu grupo, eu tenho que votar de acordo com a coletividade, o que a coletividade pensa. Realmente, esses questionamentos, eles vêm, e é uma coisa óbvia, não tem como, a gente não escapa disso. E eu, sinceramente, vereadora Zenici, eu também aqui pondero, por mais que os seus argumentos são convincentes, mas os outros também não são. E se nós partíssemos por uma emenda para tratar de alguma forma diferente, ou esses são tratados, mas estabelecemos um prazo, 90 dias, se a pandemia continuar, renova-se, enfim, mas a gente fazer por tempo indeterminado, eu também faço as minhas ponderações. Não por mim, pelo o que a gente ouve da nossa população. Eu gosto de ouvi-los, é importante que a população dê a sua opinião também para a gente tomar as decisões de acordo com o que é o melhor para toda a comunidade. Seria isso que eu queria colocar, não vou ser repetitiva em relação aos demais questionamentos, e gostaria muito também de saber da opinião dos demais vereadores, se fosse o caso. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Norma. Passo a palavra ao vereador Célio Galeski. Boa noite, senhor presidente. Cumprimento mais uma vez meus colegas vereadores. Eu estava aqui ouvindo a vereadora Zenici e vou fazer minhas as palavras da vereadora Norma, que de maneira muito educada também já respondeu à vereadora Zenici. Quando eu fiz a emenda para que a categoria dos motoristas possa também receber um valor menor que os demais ali, mas que possa estar recebendo esse abono, é uma forma de valorização. Isso é muito claro. Eu me assusta alguém dizer que o motorista não é papel importante nesse momento. Esses dias, vendo fotos no Facebook de um motorista nosso conduzindo um paciente que saiu da ala Covid e ia levando para casa, né? Com todo cuidado, com máscara, etc. Então, esse motorista, a vida desse motorista não é importante? O paciente, quando sai da ala Covid e vai para casa, vai de a pé? Vai com quem? Quem vem buscar? É nesse sentido que eu fiz a emenda. Eu não fiz uma emenda com o objetivo de paralisar o projeto de lei. Até pelo contrário, porque se alguém quiser realmente resolver essa situação, tem amanhã o dia todo para chegar no prefeito e fazer um projeto, um substitutivo, encaminhar para a Câmara. E não vai ser R$700 por mês para uma categoria que vai quebrar a prefeitura. A senhora me perdoe. É uma forma de valorizar a categoria dos motoristas, ou a senhora me afirma que não é importante o papel do motorista da Secretaria de Saúde nesse momento? Porque se não for, nós podemos dizer para os nossos motoristas que eles não vão buscar o paciente, não vão conduzir para casa. Ou a senhora me diz que esse paciente, que os motoristas não são conduzidos, que os pacientes não são conduzidos pelos nossos motoristas? Aí pronto, eu retiro a emenda. Com a questão de paralisar o projeto também não é verdade. Eu sei pela experiência que tenho que basta o prefeito, se ele quiser, amanhã mesmo ele encaminha um substitutivo, e ao encaminhar eu retiro essa emenda. Ah, mas nós temos que analisar até quando?
Viu? Quem quer resolver essa questão de outras categorias já tinha enviado esse projeto de lei. Essa é a minha opinião. Continuo defendendo a categoria dos motoristas, ou a vida dos motoristas é menos importante que a vida de qualquer um outro. Se a senhora afirmar que é dessa forma, pronto, eu retiro a emenda. Mas eu defendo todas as categorias. E uma delas é dos motoristas. Por isso eu mantenho, senhor presidente e senhores vereadores, essa emenda. E se o prefeito, de fato, quiser ajudar, quiser resolver a situação, pronto. É só enviar um substitutivo. E eu lhes garanto que é muito fácil. No ano passado, vinha 2, 3 substitutivos por dia, até a Câmara, quando era de interesse do Executivo. Agora, se a Secretaria de Saúde não tiver interesse em contemplar essa categoria, que no meu entendimento é de extrema importância, tudo bem, a palavra é sua. Se os motoristas não tiverem importância nesse momento, a senhora pode pedir para os colegas votarem contra a minha emenda. Continua aberta a palavra. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Vereadora Zenice Dreyer, com a palavra. Fechado, então, vereador Célio. Faremos uma, então, que garanta o abono para todos os servidores de saúde, porque todos são tão importantes quanto os motoristas. As assistentes sociais, que atendem diretamente todos os pacientes lá na central de regulação, 52 funcionários da unidade de pronto atendimento que são muito merecedores desse abono em tempos de pandemia. Então, seremos audaciosos e corajosos na sua fala para contemplar todos os servidores. Faremos uma emenda, então, sugiro a aprovação deste projeto de lei na sua íntegra e poderemos fazer uma proposta de lei autorizativa para contemplar todos. Tamanha vontade de atender os servidores importantes, né? Vamos atender a todos. Do meu ponto de vista, todos são importantes, todos merecem um abono, como muito bem colocado por algumas profissionais que estão nas salas de vacina, atendendo todas as famílias, os motoristas das ambulâncias, os profissionais do SAMU que estão fazendo todos esses transportes de urgência e emergência, os servidores da UPA, unidade do campo, da farmácia, fisioterapia, os dentistas. Seremos justos, então. Defendo essa proposta que seja de forma, então, integral e não fragmentada, defendendo apenas uma categoria. Neste momento, continuo defendendo a aprovação do projeto de lei na sua íntegra, para não tornar moroso esse processo, para que garanta o direito de quem hoje está atendendo sintomas respiratórios diretamente, para que não podemos, porque a folha fecha, né? Amanhã, provavelmente, a folha já fecha. Para podermos ser justos de verdade, que a gente aprove na íntegra e que faça uma proposta, então, para garantir aí o abono aos 352 servidores, que aí, de forma justa, realmente estaremos valorizando todos os profissionais de saúde do município. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Zenice Dreyer. Passo a palavra ao vereador Coronel Mário. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários da Casa Legislativa, os internautas que nos acompanham na sessão online, meu cordial boa noite. Senhor presidente, o assunto é extremamente complexo e já houveram várias manifestações, iniciando pelo senhor. Nós temos que analisar com muita cautela, entendo eu. Eu acho que ninguém falou em nenhum momento que existem desvalorização de categoria A ou B. Assim como o senhor foi procurado, eu fui procurado por 3 servidores da saúde somente, mas fui questionado pelos 3 porque o pagamento também não é retroativo. É claro que existem entendimentos diversos com relação a esse assunto, mas nós representamos a comunidade. Eu acho que a senhora secretária Kátia deve ter conversado com o prefeito e encaminhado esse projeto de lei na sua originalidade, com muita responsabilidade, como sempre é conduzido todos os processos na prefeitura e da saúde não é diferente. Então, é temerário falar que essa Casa de Leis, vereador A ou B,
talvez reconheça através de pagamento ou dada a importância à categoria A, B. Então, realmente é um assunto delicado. A sua proposta, como o senhor falou, de pagar de forma igualitária, também é uma proposta viável. Agora, se nós discutirmos essa questão dentro do ponto de vista de cada vereador, e se nós ouvirmos o ponto de vista de pessoas da comunidade, existem muitas divergências com relação desde o pagamento. Eu ouvi, né, por pessoas da comunidade que fazer, digamos assim, com o dinheiro público, você comprometer, né, recursos públicos nesse momento de pandemia para pagar abono para servidor A ou B. Todos são merecedores. Nesse momento, nós temos que ter muita cautela, porque entendo eu que todos são merecedores. Mas essa discussão nós temos que amadurecer para que não comecemos a apresentar emenda para A ou B e acabemos, né, prejudicando todos em detrimento de uma vontade de um ou de outro. Nós temos que ter maturidade. A sua colocação foi muito importante no sentido do equilíbrio, né, de pagar uma forma igualitária. Agora, antes de votar, de fazer a segunda votação, acho que nós temos que aprofundar essa discussão, talvez não em plenário ou não virtualmente, mas que nós possamos discutir com os demais vereadores para chegarmos a um senso comum, né, que haja um entendimento comum, respeitando todas as opiniões dos demais, mas da forma como está sendo conduzido, ao menos pelas colocações dos senhores vereadores que me antecederam, nós estamos travando esse processo nesse momento. Então, eu não sei a opinião dos demais, eu ouvi apenas uma parte dos senhores vereadores. Volto a frisar, entendo que é justo para todos. Tem servidores que entendem, né, que deveria ser pago retroativo. Agora, é importante saber também se o senhor prefeito municipal vai acolher essas demandas, as emendas. Eu sou totalmente favorável ao pagamento, porque eu deixar isso bem claro, não vejo problema, porque quem está na linha de frente, para quem está efetivamente, né, no combate, a gente sabe da importância do pagamento, né, de uma gratificação como forma de estímulo, como muito bem colocou a senhora vereadora Zenici. Todavia, nós temos que, da forma como vamos conduzir esse projeto para frente, que vai realmente decidir como que nós vamos poder impactar na vida das pessoas que estão trabalhando mais diretamente com o Covid. É claro que todos merecem. A gente, fazendo uma avaliação muito subjetiva, digamos assim, né, é muito fácil dizer que a UDB é mais importante, né, que de repente, quem está lá na linha de frente seja uma servidora que faz a limpeza, ou um profissional médico com toda a sua bagagem, que tem a sua responsabilidade. É muito difícil você definir critérios, tá, numa discussão rasa de quem é mais importante para receber um benefício, né, por parte do Poder Executivo. Todavia, temos que ter muita cautela na condução desse processo, para que não, nesse momento, nós tenhamos sabedoria, principalmente, para não, eventualmente, travar um processo que, acredito eu, que foi amplamente discutido por a de saúde, juntamente com o senhor prefeito, encaminhado para essa Casa de Leis. Seria isso, muito obrigado. Senhor Coronel Mário, como foi citado na sua fala, acho que cabe alguns esclarecimentos. No meu ponto de vista, travar a discussão, o andamento do projeto não seria o termo mais correto. Eu expus o meu ponto de vista e é para isso que eu estou aqui. Então, acredito que não seria travar, seria expor aquilo tudo que eu penso e que eu estudei. Discussão rasa, ela cai por terra quando temos fontes do Ministério da Saúde de quais profissionais poderiam ser mais facilmente infectados, né? Se o senhor observou minha fala, eu citei, inclusive, quais são esses profissionais. E também não foi objeto da minha fala, não sei se o senhor se referiu diretamente a ela ou fez um contexto geral, sobre valorizar mais um ou outro. Muito pelo contrário, a minha fala foi no sentido de justiça para todos, igualmente. Não apresentei emenda ou não fiz algo nesse sentido, justamente por querer ouvir os colegas se pensam dessa mesma forma, e acredito que pela fala da vereadora Zenici, a fala da vereadora Norma, e inclusive do senhor,
essa questão da igualdade, pelo menos pelo que eu percebi, ninguém se colocou contra. Então, acredito que seria um caminho interessante a ser seguido. Mas longe de mim fazer alguma tratativa para engessar os projetos nessa casa, porque a gente tem que tocar e produzir, enfim, só nesse sentido para que fique claro. Entendi o que o senhor falou, não foi diretamente para minha fala, mas para que não parem dúvidas nas pessoas que estão nos assistindo amanhã, enfim, os comentários rolam, para que a gente deixe tudo bem claro nessa situação. Continua em discussão. Vereador. Vamos ao vereador Vilmar, que ainda não fez uso da palavra. Depois o vereador Paulo Glinski, e aí a gente volta a palavra aos vereadores que já se utilizaram dela. Pode ser? Então, vereador Vilmar, com a palavra. Cumprimento os senhores vereadores, cumprimento a nossa comunidade que nos acompanha, cumprimento a todos os integrantes da nossa saúde de Caminhas, profissionais que trabalham na área da saúde. Momento difícil que a saúde vem passando, né, nesse momento, e esse abono que está sendo contemplado os profissionais da área Covid, também é uma situação bastante difícil de entender realmente se tem pouco, vai dar para quem esse pouco, né, com relação aos recursos existentes. Mas todos, com toda certeza, são merecedores de ter esse abono. Mas, no meu entendimento, nós de votar o projeto na sua integralidade, na sua íntegra. Pelo seguinte, mas além disso, eu queria agregar mais uma coisa, que amanhã a gente faça uma emenda retirando período de calamidade, né, que se encontra lá no projeto, enquanto o Estado permanecer, e sim, só afirmando os 90 dias. Porque se daqui 90 dias o Executivo nos encaminhar novamente o impacto financeiro, porque só tem o impacto financeiro, se o senhor presidente puder até depois olhar isso, só tem o impacto financeiro para os 90 dias. E até gostaria que o senhor presidente lesse aquela tabelinha que foi lá do impacto, o número de profissionais que vão receber, até para que a comunidade possa entender exatamente quem são, quantos são e o quanto vai dar esse valor que está ali. Então, todos os da saúde são merecedores. Mas se o Executivo, se a Secretaria de Saúde fez um estudo, levantou e entendeu que seriam esses os profissionais para receber esse abono, então eu vou respeitar essa colocação dos profissionais da saúde e vou seguir nesse mesmo linha de raciocínio. Porém, quero, e eu acho que o nosso legislativo providencia uma emenda retirando enquanto perdurar a calamidade pública no Estado de Santa Catarina. E sim os 90 dias. Porque se lá precisar novamente, o Executivo que nos encaminhe um novo impacto financeiro e aí a gente vota novamente, se for necessário, se houver consenso para isso. Porque o vereador Célio, eu entendo ele, né? Defender a classe dos motoristas tão sofridas, né, que labutam tanto, mas nesse momento vai se tornar um vício de origem, né? Então nós teríamos que primeiro convencer o Executivo Municipal que mandasse uma emenda para contemplar isso, porque não nos cabe legislar sobre valores, né? E não nos cabe, isso exigiria o vício de origem, e também não vem impacto financeiro para isso, né? Então, com toda certeza, se for dessa forma, muito provável que ele será vetado lá no Legislativo, né, e não irá passar. No Executivo e não irá passar. Então, a minha colocação e o entendimento do merecimento a todos, com toda certeza, mas vamos manter a linha da qual a Secretaria de Saúde trabalhou, fez o estudo e levantou para quem deve ser
né? E a gente vai manter isso aí, porém tirando o período de calamidade pública, e sim deixando só os 90 dias. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Vilmar. Eu vou fazer a leitura aqui da tabela, e aí eu passo a palavra ao vereador Paulo Glinski. Pela nossa análise aqui, acredito que os senhores vereadores já devam ter olhado também, o impacto seria de 1 mês, aqui, o que está em anexo ao projeto. Tá? Muito provavelmente foi enviado dessa forma, por não se ter clareza se irão receber por 3 meses ou até que dure o decreto. Acredito que seja isso, né, vereadora Zanesi? Então, vamos lá. Os enfermeiros, quantidade 3, valor unitário R$ 1.000, valor total R$ 3.000. Servente, quantidade 2, valor unitário R$ 350, valor total R$ 700. Técnico de enfermagem, quantidade 3, valor unitário R$ 700, valor total R$ 2.100. Fisioterapeuta, 1, valor unitário 1.000, valor total 1.000. Médicos, 2, valor unitário 2.500, valor total 5.000. Então, essa é a tabela que veio em anexo ao projeto. E foi através dela que eu fiz aquela continha que, se dividisse o valor pela quantidade de profissionais, ficaria aproximadamente R$ 1.070 para cada profissional. Ou seja, os profissionais que perderiam um pouco do que vão receber seriam somente os profissionais médicos. Passo a palavra ao vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha. Senhor presidente, só começando pelo final, dizer que concordo com essa proposição do vereador Vilmar, da gente estabelecer um prazo ali, que pode ser 90 dias, para que depois, se for o caso, seja prorrogado ou até modificado esse prazo para estender pelo período necessário, para não ficar em aberto, fica, de fato, não entendo como correto. Mas nós temos uma certa dificuldade como vereadores, porque nós temos que votar o projeto que vem, podemos trabalhar em emendas dentro dele, daquilo que seja possível fazer emenda, como é o caso que foi proposto de estabelecer prazo, mas nós temos a dificuldade, quando se trata de projeto que tem recurso financeiro envolvido, de aumentar a quantia de despesa, seja R$1, ou R$100, ou 10 mil, ou 100 mil, enfim, nós não podemos ampliar a despesa. Então, dentro de não poder ampliar a despesa, é que cria uma dificuldade de você poder estender esse benefício nesse momento para outros servidores, além daqueles que estão mencionados e que o presidente já leu ali, inclusive quantificando o número de pessoas e o valor que vão receber. Então, eu vi que a vereadora Zanesi propôs, quando falou nessa segunda oportunidade, que fosse estudado uma possibilidade de fazer uma ampliação desse abono, ou de fazer um novo rateio desse abono, de fazer uma nova proposição, que isso fosse estudado pelo Executivo. Bom, nós temos duas situações. Ou a gente aprova o projeto, e se não aprovar e ficar permanecendo a discussão, ele não entra em vigor e o pessoal acaba não recebendo tão breve. Essa discussão que está sendo proposta é uma discussão um pouco mais ampla, que foge da nossa possibilidade legislativa, aqui no caso de ampliar para outras categorias, mas que com certeza todas essas categorias e esses outros profissionais merecem ou têm o direito de pleitear esse abono também. Então, é uma discussão bastante complexa. Dentro da minha visão, se nós aprovássemos o projeto da forma como veio, e paralelo a isso um requerimento que o Executivo promova um estudo necessário para ver a ampliação desse abono para outras categorias, ou para ver uma nova distribuição, vereador Paulinho, desse abono também, porque mesmo que a gente aprove por um período, se vir um projeto que seja viável
de origem executiva que permita modificar esses valores aí, aplicando daí uma melhor justiça de distribuição, vou usar esse termo, nós também poderíamos aprovar. Então, na minha visão, seguindo até o que fala a vereadora Cinici, e destacando aqui que a vereadora faz parte da Comissão Parlamentar de Enfrentamento à Covid. Eu acredito que, pelo conhecimento que ela tem e fazendo parte dessa comissão, todas essas discussões devem ter acontecido em algum momento dentro do Executivo, devem ter acontecido verificando a forma de poder propiciar esse abono. Então, na minha proposição, aprovaria como está esse projeto e aprovaria um requerimento paralelo para que faça um estudo visando a possibilidade de contemplar motoristas, contemplar outras categorias que todos merecem, com certeza. Mas temos que saber a possibilidade e que não tenha vício de origem também dessa proposição, senhor presidente. Obrigado, vereador Paulo Glinski. Vereador Célio Galeski, então, com a palavra. Quando eu propus essa emenda, eu propus o debate, só para entender, né, por que a categoria dos motoristas que conduzem os pacientes com suspeitos de Covid não vão receber esse abono. Porque a partir do momento que eu tiver certeza que eles não terão contato, daí também não tem razão para existir essa questão do abono. No meu entendimento, a hora que for chamado alguém com paciente de alta internação, conduzir esse paciente, ele está em risco. Então, essa é a questão clara. O motorista que está lá na ala Covid está sujeito, está exposto à contaminação. Isso se for diferente disso, vereadora Zenici, a senhora pode me contrariar, sem problema. Duas coisas. Quando a gente diz que vai retirar essa emenda para contemplar 350 profissionais, isso não vai acontecer. Por quê? Porque não tem dinheiro para tudo isso. Não há dinheiro para tudo isso. Então, esqueça. Essa é uma conversa para mudar o assunto da coisa. Com relação a termos que votar amanhã, pelo que a senhora me disse, a Folha roda amanhã. Ela roda no dia 25, vamos dizer que roda amanhã. Nós vamos votar em segunda votação o projeto amanhã. Então, teoricamente, a Folha já teria rodado. Então, que fique para votar para o mês de junho. Se é essa a questão. Mas, reitero aqui, a proposta minha para que seja de emenda era para que imaginava que o Executivo ia chamar para conversar. O que houve? Por que não chamou? Qual é o problema? Não estou entendendo? Né? O vereador Paulo está correto pela sua experiência e de que o vereador não pode apresentar a emenda que eu apresentei, mas apresentei para realmente ter essa discussão que não houve. Qual é a razão? Porque é uma emenda do vereador Célio? Né? Então, ponto crucial, o motorista não faz parte da equipe? Ah, não, se não faz parte da equipe, vereadora Thelma, aí esquece, né? Porque não vão chamar ele em momento nenhum, se tiver lá na ala Covid não necessita dele, pronto. Agora, imaginar, vereador Paulo, com todo o interesse a boa vontade e que o senhor manifesta, de que nós vamos pedir para o prefeito enviar um novo projeto de lei que contemple todas as categorias e que contemple todos os profissionais de saúde, isso não vai existir, não há dinheiro para isso. Não há, por mais que se queira, não há. Eu estava pesquisando agora, o próprio governo federal está propondo um projeto de lei nesse momento de Covid para tentar contemplar todas as categorias. Mas isso nós estamos falando a nível federal, com recursos federais, que não é o caso nesse momento nosso. Então, eu espero que eu mantenha a minha emenda com esse objetivo de discutirmos. Eu não quero colocar nenhum dos senhores vereadores numa saia justa, numa condição assim, mas o que eu quero é que o Executivo trate exatamente desse assunto e diga, não, os motoristas, eles estão imunes à questão do Covid, né, e que não tem nenhum problema. Então, mas eu mantenho a minha emenda, senhor presidente. E os senhores vereadores sintam-se à vontade de votar contrário, né, a essa proposta, até porque se for vetado, vereadores, é simples, o prefeito
sanciona o projeto e veta o artigo que é o objeto da minha emenda, né? Sanciona aquilo que ele enviou e veta o artigo por mim proposto, sem nenhum problema. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Célio Galeski. O vereador Coronel Mário solicitou o uso da palavra e, após o vereador Coronel Mário, vereadora Zanici Dreia. Com a palavra, então, vereador. Presidente, em nenhum momento quis questionar a sua fala, muito inteligente, brilhante, fez um excelente estudo, não foi com relação a isso, em absoluto, tá? Minha fala, quando eu usei o termo rasa, é que se nós estendermos, não estou discutindo a questão da vereadora Zenici propor aos demais, mas eu acho que da forma como veio o projeto, depois de ser feito um estudo, tá? Se nós, como foi proposto pelo vereador Paulo Glinski, se nós não encaminharmos um requerimento para uma discussão junto ao executivo, esse projeto, no meu entendimento, ele perde o sentido, tá? Porque não vai ser contemplado todas as categorias, vamos criar uma falsa expectativa. Tanto a vereadora Zenici, quanto a secretária de Saúde e os demais que estiveram envolvidos nesse processo, eu tenho certeza absoluta que eles fizeram um estudo muito bem aprofundado para chegar, né, a versão final, a versão original que estava para nós votar. A questão da emenda do vereador Célio, em absoluto nós não somos contrários também, mas o único questionamento que eu tenho com relação ao vereador Célio foi discutido isso com o prefeito para contemplar também a categoria de motoristas, quantos motoristas vão ser contemplados, enfim. Eu gostaria de saber também do vereador Célio, chegou a falar com o executivo sobre isso ou não? Seria isso, muito obrigado. A sua palavra, a vereadora Zenici Dreia. Gostaria de só, talvez esclareça algumas dúvidas, vereador Paulo Basílio, com relação à diferença de valores, foi tratado um percentual de 30% de 30%, né? Como se fosse um adicional de 30%, e inclusive dos médicos foi reduzido esse percentual, também tendo o entendimento que daí seria uma diferença exorbitante nessa questão do percentual. A questão dos médicos, também gostaria de deixar claro que foi contemplado no projeto de lei, mas a proposta da secretaria é uma licitação, até porque nós não podemos ficar refém de um serviço de tamanha importância de apenas, 2 médicos da saúde efetivos, né? Porque, infelizmente, por conta das horas extras, nós fizemos uma análise e o custo fica alto, né? Por exemplo, 40 horas extras por mês, ele dá um pouquinho mais, inclusive, que o 30%, né? E o teto máximo por semana, a gente considera as 40 horas extras, por isso que foi calculado o valor proporcional à remuneração e proporcional às horas extras. O entendimento dos profissionais envolvidos é por nível de complexidade, né? Em todas as falas, já teve essa discussão no PEMAC e tem essa discussão entre os profissionais de saúde por complexidade, né? Um serviço desse porte, ele jamais poderia ter servente, técnico e enfermeiro, mas se não tiver o médico lá, não vai ter como funcionar. E por uma gratificação muito nivelada, talvez não teríamos médico para trabalhar no centro Covid. Assim como os próprios médicos da ala Covid, da UTI, se não tiver médico, não tem ala Covid. E eles, inclusive, também exigiram um percentual de 50%. E depois de muita conversa, baixaram para 30%. Então, são negociações, não que fosse injusto pagar uma gratificação de 50%, é porque realmente não tem dinheiro. A maioria que o governo federal repassou para o município, repassou em cota única, e essa cota única passou uma vez e o município tem que trabalhar para 30, 60 ou 90 dias, e quem sabe mais do que isso, e nós não sabemos se virão outros recursos para a manutenção destes serviços. E nós também não podemos esquecer que, enquanto vereadores, nós também exigimos algo a mais da vigilância sanitária, por exemplo, de estar fiscalizando os alojamentos onde estão as pessoas das terceirizadas da West Rock. Então, essas pessoas da vigilância sanitária também estariam expostos.
os promotores da saúde que estão hoje circulando, fazendo todas as orientações educativas, também estariam expostos. Então, não é desmerecer nenhuma profissão. Eu entendi o posicionamento de todos os vereadores, mas nós temos que ter clareza e responsabilidade nos nossos posicionamentos nesse sentido. Também há pontos de vista dos profissionais, eu fui procurada por muitos, eu trabalho na saúde, eu estou recebendo mensagem até agora, que estou vendo aqui no celular várias mensagens, eu não vou poder responder neste momento, não vou ouvir os áudios agora, eu estou muito ciente do meu voto e da minha defesa hoje. E a defesa que a gente vote hoje, se possível amanhã em segunda votação, é porque, vereador Coronel Mário, se nós conseguirmos colocar na folha desse mês, ele tem o efeito retroativo ao mês de maio. E aí contempla essa equipe que está atuando nesse mês inteiro de maio. E todas as horas extras executadas serão pagas sim, isso já foi acordado, só que não pode pagar mais que 40 horas extras por mês. Então, quando acumula mais do que 40 horas extras, fica esse saldo no banco de horas, ou para folga, ou para horas extras no mês seguinte. Então, acredito que era isso que eu queria colocar enquanto esclarecimento e defender que esse projeto seja aprovado na sua integralidade, se possível hoje e amanhã, para que esses servidores já recebam nesta folha de pagamento esse abono. Seria isso, senhor presidente, muito obrigada. Obrigado, vereadora Zenesi. Só, se a senhora puder me confirmar, pode ser com um sinal, a senhora fala em licitar os serviços médicos, isso, né? Licitar os serviços médicos, e outra coisa que eu esqueci, uma das equipes de profissionais que estão atuando no Centro Covid, eles são cedidos pela Prefeitura de Bela Vista do Toldo, por isso que a carga horária ali, 2 médicos parece pouco, mas tem uma médica de Bela Vista do Toldo que também atua uma carga horária, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem. Então, a equipe ela acaba sendo complementada. Então, os serviços médicos, a proposta, agora dia 27, acontece a licitação, foi feito um edital, porque nós não podemos ficar reféns de 1 ou 2 médicos. A proposta é terceirizado, porque daí a empresa que ganhar a licitação, se o médico baixar por conta de um atestado, ela é obrigada a repor o profissional. E se for profissional efetivo, né, que apresenta os sintomas gripais ali, por exemplo, que fique 14 dias em casa, nós não temos como fazer um processo seletivo e contratar imediatamente de um dia para o outro para substituir. Seria esta, então, a preocupação da Secretaria em manter a continuidade dos serviços, mesmo que comecem a surgir atestados devido à suspeita do Covid-19. Vereadora, e esses profissionais terceirizados, eles aí não receberiam a gratificação? Isso daí não receberiam. Tá. Não, eu pergunto porque justamente o projeto de lei fala em servidor efetivo, né? Isso, então, justamente. Tá. Obrigado. De nada. Continua em discussão. Vereador Célio, com a palavra. Os demais municípios, ou os municípios próximos, como é que estão tratando dessa situação? Tem algum abono? Quais os profissionais? Né, como é que fica? Até porque a vereadora afirmou que Bela Vista não, né, tem profissional ali, mas não vai receber abono. Isso também vai gerar... veja só, os de Canoinhas recebem, estão no mesmo local, vão atender as mesmas pessoas, Bela Vista não atende, não recebe, como é que fica? A senhora tem informação dos outros municípios? Como é que está ocorrendo? Quais os profissionais? Quais os valores? O que a senhora tem sobre isso? Com relação à equipe de Bela Vista do Toldo, como a médica era contratada, por exemplo, por uma equipe de saúde da família, uma das situações diferenciadas é que ela não teria direito ao adicional noturno, que seria um dos benefícios. Eu fiz o contato diretamente com o prefeito Adelmo Alberti, que prontamente acatou a questão dos benefícios, por exemplo, de adicional noturno. Eu coloquei que assim que for aprovada o nosso projeto de lei, eu estarei encaminhando uma cópia para o prefeito e conversando sobre outras possibilidades que os municípios possam copiar, né, como modelo. 3 Barras, Major Vieira e Bela Vista do Toldo, os pacientes deles vêm para ser atendido no centro de referência Covid.
Por isso que também contempla mais alguns profissionais que atendem diretamente sintomas respiratórios. Como o centro de referência COVID é em Canoinhas, então em Canoinhas cada paciente procura pelo serviço, né, e acaba indo com o seu veículo próprio, né, por isso que tem algum diferencial. Mas isso não significa que nos próximos dias tenha que mexer mais uma vez, que o serviço de repente seja insuficiente, que tenha que abordar outras situações e mudar o fluxo. Só que nós temos que ir por partes. Porque, na verdade, o recurso é escasso. É nesse sentido o equilíbrio financeiro. A viabilidade técnica e financeira ela tem que ser sempre estudada. E daí a minha proposta é, assim que for aprovado, né, se der tudo certo, eu estarei conversando mais uma vez com o prefeito Adelmo Alberti, mas ele atendeu prontamente o nosso pedido e a equipe dele já será contemplada com os demais benefícios que os de Canoinhas estão recebendo. Continua em discussão. Bom, não havendo mais discussão, eu penso que, e com certeza iremos fazer uma nova reunião, acredito que antes da sessão de amanhã, mas a vereadora Zanesi comentou sobre o critério de recebimento seria a complexidade do serviço em si, enfim. Claro que isso deve ser considerado, não tenho dúvida alguma disso. Por outro lado, tendo um estudo na mão, mostrando que algumas classes são mais vulneráveis que as outras, isso também deve ser pesado, né? Porque, claro, se faltar o médico, com certeza o serviço não vai ter andamento. Mas se faltar servente, vai ficar tudo sujo, vai virar uma bagunça e também não... Então, cada pecinha é importante nessa engrenagem, né? Longe de mim querer tumultuar o processo, mas eu peço de coração que todos os senhores possam refletir para que, de repente, amanhã a gente possa chegar num comum acordo em que, nesse momento, todos recebam igualmente, né? Eu acho que não há nada de errado nisso, né? Eu penso que nós temos que trabalhar e estimular todos igualmente nesse momento, né? E se não for do entendimento também, eu acho importante esse estímulo, né? Não estou criticando o mérito do projeto de forma alguma. Eu apenas acredito que todos deveriam receber de maneira igual. Respeito o vereador Paulo, é sempre muito feliz em suas falas, mas eu acredito, vereador, que o Executivo não deva enviar um novo projeto tratando de forma igualitária, porque se esse fosse o intuito do Executivo, já teria feito. Então, por isso que penso que, quem sabe até amanhã a gente chegue num consenso e trabalhe essa questão, por se tratar de algo atípico, né? Se fosse em outra situação, claro que seria pago por funções, lógico, mas é um momento atípico e com dados, com estudos, aliado à ciência, eu penso que nesse momento nós podemos utilizar a ciência para fazer aí um escalonamento de quem deve receber tal valor, e para que ninguém fique chateado ou que a coisa não seja igualitária, todo mundo recebe igual. Isso é o meu ponto de vista. Sobre a votação, para que não haja nenhum tipo de desentendimento, enfim, nós vamos votar primeiro a emenda do vereador Célio Galeski e depois da emenda o projeto, que aí cada vereador faz o seu juízo de valor e profere o seu voto em separado, para que não haja um conflito entre projeto e a emenda. Vereador Célio, gostaria de se manifestar com a palavra. Senhor presidente, eu tentei via celular conversar com o nosso prefeito e ele está em aula nesse momento. Eu falei para ele que amanhã de manhã eu vou até o gabinete para nós tratar desse assunto. Eu penso que se o executivo, se a Secretaria de Saúde tiver argumentos que me mostrem, né, que realmente não pode contemplar
os motoristas que estão trabalhando junto ao Covid, aí tudo bem. Mas, então, eu retiro a emenda hoje, para que a gente possa votar, e amanhã eu converso com o prefeito. Se o prefeito enviar um projeto de lei do Executivo contemplando essa situação, tranquilo, nós votamos para que depois não haja vício de origem, né, e resolvamos isso. Agora, se o prefeito ou se alguém entender que realmente a categoria dos motoristas não tem nada a ver, né, com o Covid, não está exposto, né, que não precisam deles lá na ala Covid, aí eu vou apresentar a emenda amanhã. Né? Então, nesse momento, senhor presidente, eu retiro a emenda sob essa condição. Até porque foi falado da planilha e ela, de certa forma, está incompleta também, porque ela trata apenas de um mês. Se nós formos votar o projeto de forma legal, nós temos que ter os valores, né, dos 90 dias. Né? Nós não podemos votar um projeto de lei para 90 dias em que a planilha dos gastos, né, de apenas 30 dias. Então, se vamos resolver isso, resolveremos o projeto num todo. E aí, com isso, conversando com o prefeito, é ele que envia a questão que atenda a categoria dos motoristas conforme a necessidade que há. Eu não estou dizendo que serão 10 motoristas, é a Secretaria de Saúde que vai dizer, olha, quando há uma alta, quem é que faz essa alta? Quem é que conduz esse paciente para casa? O médico? A enfermeira? Fisioterapeuta? A servente? Eu não sei. Então, desde que o motorista não esteja exposto, também não tem nenhum problema. Mas, dessa forma, eu retiro a emenda com essa condição para que eu conversando com o senhor prefeito amanhã pela manhã, a gente possa tratar desse assunto na secretaria. Aí eu convido a vereadora Zenici, a secretária Kátia, para se fazer presente lá na secretaria para que a gente possa conversar. Obrigado, vereador Célio Galeski. Então, retirada a emenda, vamos votar só o projeto. Então, aproveitando só para a gente tentar chegar a um ponto comum. O vereador Vilmar e o vereador Paulo falaram em um prazo determinado, que também acho importante, e esse prazo sendo determinado deve vir o impacto corretamente, né? Acredito que amanhã o executivo já possa providenciar essa questão, e eu vou continuar batendo na tecla da igualdade na divisão dos valores, só para as pessoas que estão nos assistindo e que vão nos ouvir depois. Os projetos de lei, eles sempre têm 2 votações. Então, hoje nós faremos a votação normalmente, como o projeto chegou na casa, e amanhã a gente espera uma proposta, né, que o executivo possa corrigir esses detalhes e nos enviar um substitutivo, para que aí sim possamos, em definitivo, fazer a segunda votação, para que o projeto possa passar a valer. Então, passamos à votação de forma nominal, alertando que sim é pela aprovação e não pela rejeição. Vereadora Camila Lima. Voto sim. 60 mil, isso vai custar 72. Vereador Célio Galeski. Eu voto sim, senhor presidente. Vereador Coronel Mário. Sim. Vereador Gil Baiano. Eu voto sim. Vereadora Norma Pereira. Voto sim, senhor presidente. Vereador Paulo Glinski. Sim. Vereadora Thelma Bley. Voto sim. Vereador Vilmar Sudoski. Sim, senhor. Vereadora Zenici Dreyer. Meu voto é sim. Então, está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 035 de 2020 em primeira votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 037 de 2020, que abre crédito adicional através do excesso de arrecadação. Crédito adicional suplementar no valor de 720 mil, destinado ao Fundo Municipal de Saúde. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação do referido projeto.
alertando que sim é pela aprovação e não pela rejeição. Vereadora Camila Lima. Voto sim. Vereador Célio Galeski. Meu voto é sim. Vereador Coronel Mário. Sim. Vereador Gil Baiano. Sim. Vereadora Norma Pereira. Voto sim. Vereador Paulo Glinski. Sim. Vereadora Thelma Bley. Sim. Vereador Vilmar Sudoski. Sim. Vereadora Zenici Dreyer. Sim, senhor presidente. Então, está aprovado em primeira votação, por unanimidade, o projeto de lei número 037 de 2020. Passamos aos requerimentos. Solicito a segunda secretária, vereadora Norma Pereira, que realize a leitura dos requerimentos. Requerimentos do dia 25 de maio de 2020, segunda-feira. Requerimento número 440 de 2020, de autoria de toda a idilidade, por proposição do vereador Paulinho Basílio, requer que seja encaminhado ao ofício ao senhor Roberto das Neves, gestor da Fundação Cultural, solicitando as seguintes informações no que tange às compras de livros para a Fundação Cultural Euni Wendmeier. A. Qual a última aquisição feita para a biblioteca? B. Qual o critério utilizado na escolha dos títulos, editoras, coleções? C. Existe uma lista de autores e obras seguidas? D. Há previsão de compra para o ano de 2020 ainda? Coloco em discussão o requerimento número 440 de 2020. Não havendo quem queira discutir, passamos... Perdão, agora não é mais nominal. Desculpe. Os vereadores que aprovam, sinalizem positivamente. Está aprovado o requerimento número 440 de 2020. Requerimento número 441 de 2020, de autoria de toda a idilidade, por proposição do vereador Paulinho Basílio, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Diogo Carlos Saidel, secretário municipal de administração, em relação à concorrência pública número PMC 20 de 2020, a qual objetiva a execução de obras de pavimentação asfáltica. Se questiona por que se optou por realizar em lote único, concentrando todas as ruas. Igualmente, a divisão em lotes possibilitaria que, em caso de não cumprimento da proposta apresentada pela empresa vencedora e eventual paralisação dos serviços, o prejuízo à população fosse menor. Da mesma forma, em atenção ao princípio da eficiência, não seria mais viável dividir em vários lotes e assim ampliar o rol de empresas participantes dos certames licitatórios? Coloco em discussão o requerimento número 441 de 2020. Passo a palavra à vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, eu gostaria de lhe parabenizar pelo requerimento e que isso também tem sido questionado por vários pequenos empresários e também os moradores. Porque num lote único, a empresa que for vencedora, com certeza será alguém de fora e ela teria que vir com vários grupos para fazer tudo. Se ela tivesse, se o certame fosse em lotes, beneficiaria, inclusive, várias pessoas, vários empresários de caminhas que trabalham nessa área, e ainda mais no momento que nós estamos passando por dificuldades econômicas, emprego e etc. e tal, com tantas pessoas demitidas, e seria prudente. Gostaria de lhe parabenizar por isso, e até porque hoje ainda moradores da Francisco de Paula e Silva me questionaram muito lá a questão das calçadas, que não foram concluídas, inclusive a Paviplan respondeu em dezembro do ano passado, e foi um requerimento de nossa autoria, por que a obra estaria parada, e que foi, inclusive,
por falta de recursos, que a obra não tinha sido concluída. E o secretário de Planejamento nos respondeu que tinha sido também concluído só o asfalto, que as calçadas não tinha verba suficiente e que seria licitado numa próxima oportunidade. E como que agora vem e fazem e tudo em um lote único. É importante nós termos essa resposta para que a gente também possa dar respostas às pessoas que nos questionam tanto sobre uma situação como essa. Seria isso. Obrigado, vereadora Norma Pereira. Passo a palavra ao vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, só para... esse requerimento, ele é um requerimento de sua autoria, né? E não como consultor de toda a edilidade, né? Só para... Porque nós conversamos na semana passada que aqueles que seriam de toda a edilidade seriam aqueles da Covid-19. E a partir de hoje, os requerimentos seriam individuais, ou quem quiser se manifestar. Só faça a colocação, sou favorável ao requerimento, vou votar a favor dele. Entendo que é pertinente e os crescimentos vão vir, mas só para ficar aquela colocação que nós conversamos, né, que os requerimentos passariam a ser novamente individuais, com exceção daqueles envolvendo a pandemia, só para... Pelo menos foi isso que eu tinha entendido. Exato, vereador Paulo. Se o vereador observar, todos os requerimentos estão de autoria de toda a edilidade por proposição do vereador tal. Então, nós achamos... Mas o que eu tinha entendido... Desculpa. Não, o que eu tinha entendido é que não seria mais assim, que seria cada um iria fazer o seu requerimento como era normalmente. Tudo bem, podemos alterar, sem problema algum. Só ficou assim hoje porque, na minha cabeça, a gente iria citar o nome do vereador autor e os demais iriam assinar. Mas podemos mudar sem problema nenhum. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, passamos à votação. Os vereadores que aprovam, sinalizem positivamente. Está aprovado o requerimento número 441 de 2020. Requerimento número 442 de 2020, de autoria de toda a edilidade, por proposição do vereador Paulinho Basílio, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Diogo Carlos Saido, secretário municipal de administração, em razão do anúncio de aquisição de material para testagem do novo coronavírus, realizado em live no dia 12 de maio de 2020, solicitamos informar de que forma ocorrerá essa compra, qual será o critério utilizado para os testes. Coloco em discussão o requerimento número 442 de 2020. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Os vereadores que aprovam, sinalizem positivamente. Está aprovado, então, o requerimento número 442 de 2020. Número 443 de 2020, de autoria de toda a edilidade, por proposição do vereador Coronel Mário, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Tenente Coronel Silvano Sassinski, comandante do 3º BPM, cumprimentando todos os policiais militares pela realização da primeira edição da live Papo de Feras, evento que teve repercussão nacional, acompanhado por mais de 5.000 pessoas, arrecadou 3 toneladas de alimentos e mais de R$3.000, que serão doados ao Hospital Santa Cruz. Coloco em discussão o requerimento número 443 de 2020. Passo a palavra à vereadora Norma Pereira. Eu fiquei muito feliz com esse evento e feliz também, vereador Coronel Mário, por Sua Excelência ter lembrado de parabenizar o nosso comandante e toda a equipe e as pessoas que também se propuseram a cantar, enfim, participar desse momento histórico. E eu assisti a live no seu todo, realmente foi um momento divino, vamos dizer assim, emocionante, e isso me deixa muito feliz e cada dia mais feliz de poder participar de uma comunidade como a nossa, em Canoinhas, pessoas altamente preocupadas com o seu semelhante, com a sua situação, e que se dedicam ao máximo, se doam, fazem
de tudo para que a gente saia muito bem dessa. E que Deus nos abençoe e abençoe essas pessoas todas para que tenham muita saúde, muita sabedoria e que continuem tendo ideias fantásticas que mobilizam, que emocionam, que dão energia e que são um suporte para nós atravessarmos essa fase tão difícil que é esse isolamento social. Seria isso. Continue em discussão. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Presidente, o requerimento é autoexplicativo. Né? Nesse momento de pandemia, as pessoas, as instituições, né, têm que se reinventar. A instituição policial militar é uma instituição mais que centenária e essa iniciativa, vereadora Norma de Mais e Diz, ela foi muito louvável, porque além do caráter de aproximação com a nossa comunidade, convidando outras pessoas, enfim, para participar dessa live, né, revelando os talentos de alguns policiais militares, também tem o caráter, né, de auxílio, né, uma instituição, uma entidade de arrecadação. Então, eu fiquei extremamente feliz e quando eu formulei o requerimento foi nesse sentido, principalmente, porque nós vemos muitos talentos, né, nesse momento de pandemia, as lives que estão ocorrendo, né, várias iniciativas nesse sentido, né, e a Polícia Militar em Canoinhas, através do seu comandante, Coronel Sassins, também não foi diferente, né. Eu acredito que para quem assistiu às lives, realmente muito bacana. Seria isso, muito obrigado. Continue em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, passamos à votação. Os vereadores que aprovam, sinalizem positivamente. Está aprovado o requerimento número 443 de 2020. Requerimento número 444 de 2020, de autoria de toda a edilidade, por proposição do vereador Célio Galeski, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Ronaldo Carione Barbosa, superintendente do DENIT, solicitando informar se a obra de recapeamento que está sendo executada na BR-280 será realizada em toda a via sentido Porto União. Coloco em discussão o requerimento número 444 de 2020. Passo a palavra ao vereador Célio Galeski. Senhor presidente, no início da tarde eu fui conversar com a nossa assessora legislativa, Andréia, no sentido de formular esse requerimento, e como ela não estava, eu deixei uma informação, mas eu gostaria até de alterá-lo. Por quê? Não é se esse recapeamento vai até Porto União. A pergunta é porque está sendo feito um recorte no asfalto. Não sei se os senhores têm viajado, têm se deslocado até Mafra, até Porto União, e se os senhores, quem tem feito isso, vai observar que nesses recortes está havendo uma diferença no leito do asfalto, né? E aí os carros acabam dando aquele soco. Se for para fazer o recorte da forma que está sendo feita, em vez de melhorar o asfalto, vai acabar piorando o asfalto. Então, a pergunta que eu faço ao DENIT sob esse recorte, será feito um reperfilamento, uma capa asfáltica, para que possa nivelar, então, todo o piso do asfalto? Então, quando eu falo que eu pretendo mudar a redação, e, na verdade, solicitar a cópia desse projeto, né? Eu quero ver o que realmente vai ser feito, qual é o valor, qual é a extensão, se é só num determinado trecho do asfalto, porque do jeito que está sendo feito, infelizmente, está muito ruim. Não sei se os senhores, por esses dias, têm se deslocado até algumas cidades, né? Entre Mafra e Porto União, principalmente, e vão verificar isso. Então, hoje até foi motivo de discussão no programa do Biluca, essa situação, né? Porque em vez realmente de melhorar, ficou pior. Então, eu quero só, se os senhores concordar, fazer uma alteração verbal aí, solicitando o projeto desse serviço que está sendo executado, né,
qual o valor deles e qual a extensão dele, né? É todo o trecho, é apenas onde há buraco, como é que fica? Sob esses recortes, haverá uma massa asfáltica, sim ou não? Então, nesse sentido, eu peço a aprovação dos colegas. Obrigado, vereador Célio. Continua em discussão. Passo a palavra à vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, eu também, da mesma forma, gostaria de parabenizar o vereador Célio, porque, de fato, eu percebi isso. E, com certeza, ficará pior. E se nós estivermos aí num período de chuvas, pior ainda. E acredito que pedir a cópia do projeto é de extrema importância, porque, com certeza, eles devem ter uma RT, algum documento nesse sentido, para poder fazer esse tipo de obra. E também, qual que é a extensão? Se vai ter reperfilamento, eu concordo plenamente, porque um trecho está muito bem sinalizado, e onde eles estão fazendo esses recortes, será um caos se não tiver o reperfilamento. Tanto daqui para Mafra tem alguns trechos, como daqui para Porto União, que é mais acentuado, mas concordo tranquilamente na alteração da redação, incluindo esses tópicos. Seria isso. Obrigado, vereadora Norma. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, então passamos à votação. Os vereadores que aprovam, sinalizem positivamente. Está aprovado o requerimento de número 444 de 2020. Passamos às explicações pessoais. Solicito informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Não há inscrições. Então, vamos caminhando para o encerramento da sessão. Gostaria de agradecer aos vereadores pelo importante debate que realizamos no dia de hoje. Acredito muito que com essas conversas, com ideias, com proposições, que a gente chega ou tenta se aproximar de um projeto de lei que seja bom e que funcione e que tenha o porquê de existir. Quero deixar aqui, em nome da Câmara, e o meu respeito, o meu carinho e admiração. Hoje é Dia do Trabalhador Rural. Deixar um abraço a todos os nossos trabalhadores rurais. E também é Dia da Costureira, que nesse momento, assim como em todos os outros, mas nesse momento especificamente, elas têm trabalhado muito para dar conta de fazer máscaras aí para todo mundo. Então, o nosso abraço também às nossas costureiras. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 26 de maio, terça-feira, às 19 horas, por meio de videoconferência. Boa noite a todos e muito obrigado.